Você é artista, artesão, restaurador. Como faz para saber se seu trabalho é considerado arte sacra? Santo de gesso é arte sacra. Pode ser feito com decoupagem, decorado com perolinha. Qualquer técnica tá valendo? Então, afinal, o que define se algo é arte sacra ou não? Se você trabalha nessa área, você precisa ter esse conceito muito bem definido, porque ele vai influenciar diretamente no resultado final do seu trabalho. Fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te explicar de uma vez por todas o que é arte sacra. Se você está me conhecendo agora, então deixa eu primeiro me apresentar. Eu sou Ana Rocha, sou mestre em arte sacra, professora de pintura de escultura na Escola de Arte Sacra de Florença, aqui na Itália. Trabalho com policromia há 20 anos e sou professora há outros 10. E esse é o meu canal, onde a gente discute a teoria e a prática do universo sacro em toda a sua riqueza de significado. Antes de mais nada, eu quero deixar uma coisa muito clara. A informação que eu vou trazer nesse vídeo é baseada em regras estabelecidas pela própria igreja. Não é fruto do meu gosto ou da minha opinião. Quando eu estiver falando algo aqui que é somente a minha opinião, eu vou começar a frase com "no meu ponto de vista, ao meu ver", mas não é o caso do vídeo de hoje. O conceito que eu te apresento aqui hoje foi estabelecido pela própria Igreja no Concílio Vaticano II, em um documento divulgado em 1963, que estabelece de uma vez por todas as regras que norteiam, que guiam a arte sacra. Importante frisar que a gente está falando aqui de arte sacra, cristã, católica, ok? E que a gente não vai fazer nem muita distinção entre o que é arte, o que é artesanato. Talvez isso seria tema para um outro vídeo. A gente vai focar no conceito do sacro em si. E o conceito estabelecido pelo Concílio Vaticano II é simples, claro e direto. A arte sacra é toda aquela arte que está a serviço da oração, seja ela pública, ou seja, a liturgia presente dentro da própria igreja, dos espaços públicos de oração, seja ela privada, ou seja, no interior da casa dos fiéis. Entendeu o que isso significa, né? Não existe nenhuma técnica, material ou estilo que vão definir se uma coisa é arte sacra ou não. Então, seu santinho feito de gesso, de decoupagem, de perolinha, aí dentro da sua casa, pode sim ser arte sacra, se ele estiver sendo utilizado para oração. É a função daquela peça que determina. Mas peraí, se eu tenho um santo aqui que não é arte sacra, o que ele pode ser? Se ele não tem essa função religiosa de oração, ele é arte religiosa. A arte religiosa é aquela que tem o tema religioso. Pode ser Jesus, pode ser Nossa Senhora, podem ser todos os santos, mas naquele momento, por algum motivo, não está a serviço da oração. É só a temática religiosa em si, entendeu? Isso significa dizer que toda arte sacra também é arte religiosa, mas nem toda arte religiosa é arte sacra. Claro que para complicar um pouco, a gente está falando de arte, a gente não está falando de matemática. Nada é tão exato, nada é tão preto no branco. A gente tem 1000 esfumaturas que a gente precisa refletir sobre. E eu vou te dar alguns exemplos delas aqui para te fazer pensar. O primeiro exemplo, e muito fácil de entender, são as esculturas religiosas dentro do contexto de um museu. Muitas vezes, elas passaram séculos dentro da igreja, sendo, sim, objeto de oração, procissão, missa, enfim, toda liturgia pública, né? E em determinado momento, elas foram expostas dentro de um museu, perdendo, então, essa função da oração. O que isso significa dizer? Que ela não é mais arte sacra, ela é arte religiosa. Aqui a gente precisa abrir um parênteses para uma observação importante. Isso não significa dizer que ela perdeu a sua dignidade, a sua importância sacra, que ela continua carregando em si todo um peso de um passado histórico ligado ao sagrado. Outra coisa fundamental para entender essa distinção é que a gente não está falando aqui do que é melhor, o que é pior, o que é mais ou menos importante. Não significa dizer que quando é arte sacra é mais importante, é mais bonito, é melhor. Não existe essa distinção de valor, de qualidade. São simplesmente nomenclaturas diferentes para utilizações diferentes, que porém podem te servir para guiar muito o seu objetivo como artista, como produtor, então, de mais uma arte sacra no mundo. Porém, por mais que o artista possa e deve refletir em cima desse conceito para tomar a decisão do tipo de arte que ele quer produzir, é importante a gente lembrar que o artista não tem um poder absoluto sobre o resultado final, sobre o destino final daquela obra. Eu posso estar produzindo a minha obra aqui em determinado estilo, técnica, material, com toda a minha preocupação para que ela seja a serviço da oração, mas isso também vai ser definido pelo meu cliente.
cliente, pelo usuário final daquela obra. Ou seja, ele pode comprar e utilizar simplesmente como decoração. E nesse caso, ela se transforma em uma arte religiosa e não mais sacra. Ana, então quer dizer que tem um crucifixo ali de 300 anos na igreja da minha cidade, mas eu não rezo, não faço o nome do pai para ele, então ele não é mais arte sacra. Calma, calma lá, alecrim dourado. A coisa mais complexa, ela não vai ser definida exclusivamente na sua percepção e vivência, tá? A coisa mais complexa do que exclusivamente você. Ela vai ser definida pela vivência de uma comunidade de forma geral, para quem ela foi feita e na qual ela está inserida. O ponto fundamental para entender aqui é que existe uma ligação direta entre o sacro, o sagrado e a oração. Bom, então a igreja diz que não importa o material, técnica ou estilo para definir se algo é arte sacra ou não. Mas será que na prática, material, forma, função, tudo isso vai ter uma influência direta sobre a capacidade de oração entre o fiel e uma imagem? Será que a imagem neon, de pelúcia, enfim, de técnicas muito contemporâneas, muito diferentes, elas vão influenciar nessa percepção entre a pessoa, essa ligação, esse sentimento de oração? Eu, particularmente, acredito que sim. E você? E te digo mais, além dessa questão da imagem em si e de qualquer mudança que ela pode sofrer ao longo do tempo, existe ainda um fator cultural. E aqui eu vou te dar um exemplo. Quando eu mudei para a Itália, eu me surpreendi de ver as pessoas rezando de frente para um quadro. Porque eu venho do interior de Minas Gerais, na minha cidade, em Mariana, em Ouro Preto, onde eu cresci, a gente tem dentro das igrejas sempre as esculturas. O normal é que você pare e reze para uma escultura. A gente não tem geralmente quadros. E eu não tinha aquela percepção, eu não sentia vontade de rezar de frente para um quadro. Mas isso não estabelece se aquele quadro é arte sacra ou não, porque era só a minha percepção individual, fruto da minha própria cultura. Porque eu via ao meu redor que era a coisa mais comum do mundo aqui na Itália. Milhares de pessoas continuavam utilizando aquela arte sacra, sim, com uma relação direta de oração. E se eu te perguntei aqui se o santo de gesso, de pelúcia, de neon, de decupagem, de tudo influencia nessa facilidade que a pessoa vai ter de oração de frente àquela imagem ou não, não é somente essa simplicidade de material e técnica que vai funcionar. O oposto também. Quer ver um exemplo? Quando você se vê de frente para uma escultura toda em mármore de Bernini ou um quadro de Caravaggio, muitas vezes a sua percepção é mais artística do que religiosa, exatamente porque você tem a consciência de estar de frente para uma obra-prima da história da arte, e você um pouco se afasta daquela utilização sacra daquela obra, mesmo que ela esteja inclusive inserida dentro de uma própria igreja. A importância artística daquela obra é tão grande que ela sobrepõe a importância religiosa, a importância sacra. Falando ainda de inserção, esse vai ser também um dos pontos fundamentais nessa definição do sacro ou não. É diferente a percepção que a gente tem de uma obra se ela está no interior de uma igreja, num altar principal, num altar lateral, numa fachada da igreja, na praça, no cemitério, enfim, se ela vai se afastando cada vez mais daquele ambiente religioso. Ou se, como por exemplo acontece tanto nas cidades históricas de Minas Gerais, se você conhece, você já deve ter visto isso, ela está inserida num contexto absolutamente laico, não religioso. Por exemplo, a imagem que está no teto de um restaurante, a imagem que está dentro de uma destilaria de cachaça, a imagem que está na recepção de uma pousada, ela está ali com um objetivo exclusivamente decorativo. Ela é arte religiosa, não é arte sacra. E isso independente do material com o qual ela foi feita, independente do seu valor histórico, independente muitas vezes do seu valor artístico. Isso é simplesmente uma relação, uma percepção da pessoa em relação àquela arte. A conclusão que a gente tira disso tudo é que enquanto arte, a gente é livre para fazer o que bem entende. Mas enquanto arte sacra, a gente precisa entender que é uma arte a serviço de um objetivo, de uma relação direta com o divino, tanto na experiência pessoal quanto na experiência comunitária, cultural no qual ela está inserida. Enquanto artista, entender esse objetivo pode te ajudar muito no seu processo de tomada de decisão, material, estilo. Pode te ajudar a produzir uma arte sacra verdadeiramente plena, rica de significado, com objetivo. Se você gostou desse vídeo, se fez sentido para você, dê um like e se inscreva no canal. Assim você vai sempre receber uma notificação quando um vídeo novo for postado. Siga também o Ateliê no Instagram, onde todo dia a gente tem uma dica prática, uma dica teórica, sempre do universo da arte sacra. Espero que esse vídeo tenha te dado muito para pensar, porque a arte no final serve para isso,
para tocar a gente, para fazer a gente refletir. A arte existe porque a vida não basta. Arrivederci e até o próximo vídeo.